Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Só quem está feliz dá um brado de glória a Deus bem alto aí onde você está. Aleluia, que bênção. Chuva é sinal de avivamento. Chuva é sinal de bênção sobre a terra. E eu quero declarar, meu irmão, em nome de Jesus aqui nesta noite, que este ano de 2026 será um ano de um poderoso mover do Espírito nesta igreja. Quando eu estava ali adorando a Deus junto com os irmãos, o Espírito Santo me fez lembrar algo quando o pastor Dionilton orava aqui por cura. Preparem-se, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz em Josué que o Senhor deu uma ordem dizendo ao povo: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. A santificação produzirá milagres extraordinários nesta casa. Prepare-se para vocês verem milagres extraordinários aqui, porque o Espírito Santo já está trabalhando de uma maneira sobrenatural. Amém? Queridos, eu quero aqui agradecer a Deus. Pode se assentar por um instante. Quero aqui agradecer a Deus. Que alegria de poder voltar nesta cidade, nesta casa, rever amigos queridos, pastor Dionilton, pastor Abete. Que alegria revê-los. Que alegria. Que bênção poder desfrutar da amizade de vocês. Estou muito feliz, viu, pastor? Eu e minha esposa estamos felizes de estar aqui. E agora também o coração da gente transborda de alegria pela vida do pastor Juninho, pastor Alessandra. Ei, que bênção, hein? Eu conheço esse homem de Deus aí já há um bom tempo, e foi ele o culpado, pastor, de me indicar para estar aqui pregando pela primeira vez, né? Então, pastor Juninho, que alegria. Sua família, seus filhos, eu tenho um carinho muito grande pela sua vida, viu? Rever a Adriana também, que bênção. Muitas histórias juntos, irmãos. Lá em Brasília, alguns anos atrás. Então, estou muito feliz de poder estar aqui desfrutando da companhia dele. Só tem um defeito, mas isso aí Jesus tem misericórdia e dá vitória. Amanhã eu estou com você, viu? Amanhã eu estou contigo. Amém? E minha esposa, que ontem foi um canal de bênção aqui, liberando uma palavra poderosa sobre a nossa vida, e eu tenho acompanhado, irmãos, tudo que está acontecendo essa semana aqui. Eu tenho visto, ouvido as ministrações. Cada homem e mulher de Deus que passou aqui deixou a sua marca. E eu quero dizer para você, ainda tem mais de Deus para ser liberado. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, e o versículo de número 8. Trago saudação da nossa igreja lá em Indaiatuba, onde nós servimos ao Senhor, pastoreando o rebanho, muito abençoado lá. E também alguns estão acompanhando pela internet o que está acontecendo aqui, viu? Então, Deus abençoe no nome de Jesus. Eclesiastes 9:8, quem achou, diga amém. Diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais, ou outras versões diga nunca, diga nunca, falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu vou repetir o texto: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, eu vou continuar dentro do tema que está proposto para o ano de 2026, o ano da santificação. Salomão foi o escritor deste livro. Na verdade, Salomão escreveu 3 livros na Bíblia, 1005 cânticos, e cada livro que Salomão escreveu representa uma fase da vida de Salomão.
O livro de Cantares é a fase da juventude de Salomão. O livro de Provérbios é a fase de maturidade de Salomão. Mas o livro de Eclesiastes é a fase da velhice de Salomão. E o propósito deste livro, se você não compreender este livro, você vai pensar que este livro é um livro depressivo, um livro de lamúria, de choro. Mas na verdade este livro ele aponta para o verdadeiro valor da vida, onde Salomão faz algumas análises de momentos da sua história, da sua vida, e ele avalia, coloca coisas na balança e vê que algumas daquelas que ele deu tanto valor não era tão importante. E agora ele descobre o verdadeiro sentido da vida. Por exemplo, ele diz: é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa e banquete. Parece até contraditório, mas na verdade ali o que ele está dizendo é que quando estamos diante de uma casa onde há luto, nós paramos para pensar na vida, nós paramos para pensar na nossa conduta. A festa nos distrai, nos faz pensar que a vida nunca vai acabar. E algumas pessoas realmente, por causa das festas da vida, acabam se perdendo na sua trajetória. Então Salomão vai falar sobre algumas outras coisas, mas ele está dizendo aqui uma palavra muito importante. Ele está dizendo em todo o tempo, e esta é a palavra-chave. Esta é a palavra-chave de Salomão neste versículo. E ele diz sobre o templo em Eclesiastes 3, aonde ele diz que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar de se abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Ele retrata todos esses tempos que existem na vida do ser humano. Mas você olhando para esse texto, você vai perceber que existe tempo para tudo, menos para 3 coisas na nossa vida. Existe tempo para tudo, menos para 3 coisas na nossa vida. E a primeira é, ele não disse que há tempo de louvar, porque tempo de louvar é todo o tempo. Estando bem ou estando mal, com emprego ou sem emprego, com porta aberta ou porta fechada, com saúde ou na enfermidade, com a bonança ou com a turbulência da vida, todo tempo é tempo de louvar a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E ele vai dizer também que em todo tempo nunca falte óleo sobre a sua cabeça. E este óleo sobre a cabeça é a unção do Espírito de Deus. É a direção do Espírito de Deus. É o derramar do Espírito de Deus em nossa vida. Em todo tempo é tempo de experimentar uma nova unção do Espírito de Deus. Eu quero declarar aqui, aleluia, que o Senhor vai fechar esta campanha derramando azeite sobre a nossa cabeça. Aleluia. E em todo tempo as suas vestes sejam alvas, sejam limpas. É interessante que essas 3 coisas não estão no tempo em que existem tempo para fazer e tempo para deixar de fazer. Então, tempo de louvar é todo tempo. Tempo de estar sendo direcionado e com a presença do Espírito Santo deve ser em todo o tempo. E o tempo de vestes limpas em todo o tempo. Quando eu falo de vestes na Bíblia, nós precisamos entender que esse é um assunto extremamente importante espiritual.
porque a primeira vez que vai retratar a vestimenta na Bíblia, vai falar de Adão. Adão foi o primeiro homem, o homem formado, que possuía 3 vestes. 3 vestimentas Adão possuía. Quais eram elas, pastor? Primeiro, ele tinha vestes de inocência. Segundo, ele era vestido de retidão. E terceiro, ele era vestido de santidade. Essas 3 vestimentas que Adão possuía, era a vestimenta que o vestia para viver na presença de Deus, para viver em comunhão com Deus, para viver em plena amizade com o seu Criador. E nós vemos aqui que quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que aconteceu, eles perceberam que estava nu. Eles perceberam que eles não tinham, e nós não estamos falando de roupa física, nós estamos falando de roupagem espiritual. Ele percebe, quando ele come do fruto da árvore, ele percebe que a esposa está nua e ele está nu. E aqui começa a maior batalha de todos os tempos. Porque uma das coisas que o diabo odeia, ele não nos odeia porque a gente prega, ele não nos odeia porque a gente canta, ele não nos odeia porque a gente vem à igreja, ele não nos odeia porque damos dízimos e ofertas, ele nos odeia por causa da vestimenta que Deus nos deu. E talvez você nunca viu isso ou nunca percebeu, mas eu quero dizer para você esta noite, a vestimenta que você tem é a coisa mais linda que existe, aleluia, no universo. A vestimenta espiritual que Deus me deu e Deus te deu, é o que provoca ira em Satanás, é o que provoca uma raiva nele. Por quê? Porque ele perdeu o que ele tinha. E Isaías 61:10 diz que o Senhor nos vestiu com veste de salvação, aleluia, oh glória. A tua roupa, essa sua roupa que você está vestindo é bonita demais, mas eu quero dizer que essa roupagem que Deus lhe deu, quando você aceitou Jesus, Ele colocou em mim e você uma vestimenta espiritual, aleluia. E esta vestimenta é maravilhosa, essa vestimenta é gloriosa, esta vestimenta é aquilo que nos faz, aleluia, caminhar em comunhão na presença do Todo-Poderoso. Quem pode dar glória a Deus, dê glória a Deus. Você percebe que Adão perdeu essas 3 vestimentas e ele fica nu. Agora guarde o que eu vou te falar. Toda nudez espiritual remete para uma nudez física. Eu vou repetir. Toda nudez espiritual, ela remete a uma nudez física. Você pode perceber que quanto mais longe as pessoas estão de Deus, menos roupas elas usam. Aleluia ou não aleluia, irmãos? Glória a Deus. Pode perceber isso. Você olha hoje o mundo, e eu não estou falando aqui de usos e costumes, não é isso que eu estou falando, mas para você entender aonde eu quero chegar. Quanto mais longe de Deus, menor a roupa fica. É só você ver lá na Sapucaí, é só ver lá no EMB, na escola de samba. E olha, quando Adão perdeu a sua vestimenta espiritual, a primeira fantasia de carnaval quem fez foi Adão. Porque ele pega a folha de uma figueira para cobrir a sua nudez e faz uma roupa para sua esposa.
E aquela roupa foi a primeira fantasia de carnaval, pastor John Newton. Quando Deus chega, meu irmão, para falar com eles, eles se esconderam. Antes do pecado, quando Deus chegava, era uma festa. Oh, aleluia! Adão já sabia que na viração do dia, pastor Juninho, ele teria a visita do Todo-Poderoso. Mas quando ele peca, o que ele faz? Ele se esconde. E a Bíblia diz que ele teve medo do Senhor. Antes o que era prazer se torna medo. Quando deixamos a presença de Deus, acontece a mesma coisa. Aquilo que era prazer se torna tormento. O desejo que a pessoa tinha de estar na igreja, que amava a igreja, hoje já é o lugar onde ela não quer estar. Ela quer se esconder. E Deus faz uma pergunta para Adão dizendo: Adão, aonde tu estás? Meu irmão, você pensa que Deus não sabia onde Adão estava? Mas a questão aqui não era aonde ele estava geograficamente. A questão é que todas as vezes, guarda que eu vou te falar, todas as vezes que Deus te procura, Ele procura no último lugar que Ele te encontrou em intimidade com Ele. Então Deus chega no lugar da intimidade e o lugar está vazio. Deus chega no lugar do encontro, da intimidade, e o lugar está vazio. Aí então, por isso que Deus pergunta: onde tu estás? Porque a última vez que eu te encontrei, você estava aqui na minha presença. E a Bíblia então diz que Adão, ele é punido pelo seu erro, pelo seu pecado, mas Deus faz algo tão extraordinário. Se você puder dar um glória a Deus antes de eu falar, você já pode dar um glória a Deus. Aleluia. Sabe o que Deus faz? Deus tira eles do Éden e diz: aqui vocês não ficam. E isso não era um ato de vingança, irmãos. Isso era um ato de misericórdia e de amor. Porque se Adão agora come do fruto da árvore da vida, eternamente eles seriam pecadores. Então Deus disse assim: não, vocês vão sair daqui. E aí então, só que vocês não vão do jeito que estão. Vocês não vão deixar, porque agora eles vão para lugar de desafio, de circunstância contrária. Eles vão sair do lugar do Éden, mas o Senhor chama eles. E a Bíblia diz que Deus fez uma roupa para eles. Casaco de cordeiro. Deus olhou e falou assim: essa fantasia nunca mais você vai usar. Essa folha de figueira, sabe o que representa a folha de figueira? Justiça própria. O homem querendo fazer a sua justiça própria para se salvar. Meu irmão, uma pessoa ela pode nunca ter roubado, nunca ter passado alguém para trás, nunca ter dever nada para ninguém. Pode ser um bom marido, uma boa esposa, pode ser um bom cidadão. Se ele não aceitar a Cristo, é folha de figueira. Não basta ser bom, aleluia, tem que se reconciliar e entregar a vida àquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E Adão e Eva saem, e eles saem vestidos. Eles não saíram nus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos observando que a batalha de Satanás, qual é? Tirar as vestes dos filhos de Deus. Deixar os filhos de Deus sem roupa espiritual. Lembra que ontem nós ouvimos aqui com a pastora Paula sobre José? Quando você olha depois lá de Gênesis que você vê Adão saindo, qual foi o outro episódio que envolveu alguém ficar sem roupa? Noé. Noé desceu da arca,
plantou uma vinha, e quando ele planta uma vinha, ele toma o vinho, ele se alegra, ele arranca a roupa e fica nu lá no meio. E os seus filhos olham e uns temente, não vamos olhar o pai. E o outro começa a rir, Cã começa a rir. E a Bíblia diz então que aquilo foi uma tragédia naquela família, porque o intuito do diabo sempre será tirar as nossas vestes. E depois o outro episódio que nós vemos aqui é a história de José. Por 2 vezes José perdeu a sua veste. Primeiro, aquela veste que o pai dele fez para ele. A Bíblia diz que era uma veste de manga talar. Agora guarde isso, porque isso faz toda a diferença. Por que manga talar? Porque manga talar era uma manga assim, ó. A veste de José era uma veste, primeiro, colorida, diferente de todo mundo, diferente de todos naquela época, até porque as vestimentas não eram tão coloridas assim. Mas, ó, a manga talar era isso aqui, ó. Ela chegava aqui, ó, ela aumentava e ficava larga a manga. E quem é que usava esse tipo de roupa? Somente os reis e os príncipes. Quando o pai de José deu aquela roupa não foi apenas uma roupa, aquilo foi uma linguagem profética, dizendo: meu filho vai ser grande na terra, meu filho vai ser poderoso na terra. Porque lembra que quando ele contava o sonho, o que a Bíblia diz? E o pai dele guardava isso no coração. Não podia falar, mas guardava no coração. E o que aconteceu? Seus irmãos cheios de inveja, movido por inveja, e a inveja é coisa de Satanás. O que ele faz? Eles vão lá e arrancam aquela vestimenta de José, mancham com sangue de cabrito e entregam para o pai dizendo: olha, José está morto, uma besta fera o comeu. E aí então José vai para o Egito. E quando ele chega lá, ele recebe uma outra vestimenta. Sabe qual vestimenta? Vestimenta de mordomo. Porque ele foi trabalhar na casa de Potifar. E ele se destacou, ele sobressaiu. Aonde José chegava e colocava a mão, as coisas davam certo. Aonde José chegava, ele administrava. O menino era bom demais, irmão, aleluia. Só que tinha a esposa do seu Potifar. Pastor, o nome dela não está na Bíblia. Não está, irmão, porque era tão insignificante que não tem que deixar o nome dessa mulher na Bíblia. Mas eu vou dizer o nome que eu acho que ela tinha. O marido chama Potifar e a esposa Patifaria. Porque era a senhora Patifaria. A senhora Patifaria botou o olho no menino e disse: Zezinho, Zezinho, se seus bíceps, Zezinho, Zezinho, você é lindo demais, menino. Eu te quero, Zezinho. Só que o Zezinho, como disse a pastora Paula aqui, ele era um moço santo. Era um moço de Deus, temente ao Senhor. Ele olhou para ela e falou assim: olha, minha senhora Patifaria, eu vou dizer uma coisa para a senhora. O meu Senhor mandou, eu tenho poder sobre tudo aqui nessa casa, mas a senhora não. A senhora não está no pacote não, por favor, se afaste de mim, vá para lá. E a mulher, irmão, importunava, e o Zezinho passava lá: ai, Zezinho, ai, se eu te pego, Zezinho. E Zezinho para lá e Zezinho para cá, até que um dia, ela, cheia de demônio, cheia de cão, foi e agarrou José: deita-te comigo, Zezinho. E o Zezinho teve que ser rápido, irmão, porque tem que ser rápido. Se ele fica mais 30 segundos, a história de José seria outra. O que ele faz? Ele sai dessa mulher, mas essa mulher pega a veste de José. Olha o diabo querendo mais uma vez arrancar a veste de alguém que tem comunhão com Deus. Eu quero dizer, em nome de Jesus, sua veste o diabo não vai arrancar. Essa veste de santidade o diabo não vai tirar, porque 2026 vai ser o ano de sobrenatural e de experiências extraordinárias na tua vida. E aí o que acontece? Ele perde aquela roupa, e aí ele é enviado para a prisão com calúnia. Chega lá na prisão,
ele veste uma roupa de presidiário. E ali, irmão, o diabo não queria arrancar aquela roupa. Essa ele não queria. Porque o diabo olhou e disse assim: tu vai morrer com essa roupa de presidiário. Você sabe, irmão, quem conhece o sistema carcerário sabe. A pessoa entra com uma roupa, ela tem que usar um uniforme. José tinha um uniforme de prisão. José tinha um uniformezinho. Se um camarada fugir da prisão, logo, logo você fica sabendo. Passou um cara correndo ali com roupa de presidiário. E o diabo queria o quê? Que José nunca mais tirasse aquela roupa. Só que Deus já tinha um novo plano para ele. E o plano é: você não vai morrer com roupa de presidiário. Eu tenho roupa de governador, eu tenho roupa de autoridade, eu tenho veste nova para a tua vida. Meu irmão, eu quero dizer para você esta noite, aleluia, segura firme a tua vestimenta espiritual. 2026 é ano de santificação, é ano de manter as vestes limpas e brancas, porque o noivo está vindo aí, ele vem e vem para buscar a sua igreja. Aleluia, oh glória. Eita, eu vou pular aqui. Eita, glória a Deus. Aleluia, irmão. O que Satanás percebeu? Sabe o que Satanás percebeu? Ele percebeu o seguinte: espera aí, agora o negócio vai ficar bom, irmão. Eu estou dando toda essa introdução aqui para a gente entrar no miolo aqui. Satanás começou assim: espera aí, eu arranquei a vestimenta de Adão, o pai fez uma para ele. Eu arranquei a veste de Noé, Deus deu outra para ele. Eu arranquei 2 vezes a veste de José, ele recebeu uma mais bonita ainda. Espera aí, eu vou trocar a estratégia. Porque ele percebeu, irmão, que mesmo que ele tocasse na vida de um filho de Deus, Deus sempre tinha uma roupa melhor para dar. Lembra a parábola do filho pródigo? A Bíblia diz que o filho pródigo foi embora de casa. Quis ir embora, irmão, e não tem jeito, irmão. Olha, a gente como pastor, a gente faz de tudo. Mas tem gente que não tem jeito de segurar. Quer ir embora, quero ir embora, quero curtir a vida. E o filho pródigo: me dá logo aí o meu bolsa herança. Vamos dizer outra coisa. Então, dá o bolsa herança. Eu quero ficar aí de boa e não quero mais ficar dentro dessa casa. E o pai deu. Só que é o seguinte, irmão, se você ler a Bíblia, Lucas 15, você vai perceber que antes do filho pródigo ir embora de casa, o pai escondeu 3 coisas dele. Todo pai percebe o filho: esse menino está querendo ir embora, eu vou arrumar. Aí um dia, agora eu estou conjecturando, é claro, só para você entender. Aí um dia, o filho pródigo estava lá fazendo as coisas, o pai foi lá assim: antes que ele vá embora, eu vou esconder 3 coisas. Foi lá no guarda-roupa, pegou 3 coisas. Primeiro, pegou a melhor veste. Segundo, pegou o calçado. E terceiro, escondeu o anel. E quando ele vai embora de casa, ele vai sem essa roupa bonita, ele vai sem aquele calçado e ele vai sem aquele anel. E a Bíblia diz então que ele perde todas as coisas, ele se afasta, ele entra num sofrimento terrível e ele volta para casa. Quando ele volta para casa, o pai o abraçou e o beijou. E o pai disse assim: trazei a melhor veste. Que veste era essa? A veste que ele não levou para o mundo. Sabe por quê? Porque essa vestimenta que Deus deu para mim e para você, ela só serve dentro da casa do Pai. Essa vestimenta que você tem, que eu tenho, espiritual, só serve aqui dentro. Toda pessoa, quando se decide se desviar do Evangelho, quando ela vai para o mundo, ela vai sem essa roupa. Ela vai nua. Ela vai nua para o mundo, desprotegida. Mas o pai disse: traz a melhor roupa. Por quê? Porque a melhor roupa sempre será, aleluia, instrumento para usar na presença do Pai.
Então o que o diabo fez? O diabo fez o seguinte: espera aí, tira a roupa, ele põe, tira, ele dá outra, tira, ele dá outra. Vou mudar a estratégia. E como que ele muda a estratégia? Ele muda a estratégia, a tática. Ele diz o seguinte: eu não vou mais arrancar roupa espiritual dos filhos de Deus, eu vou sujá-las. Entendeu a tática do inimigo? Eu não arranco mais, mas eu vou começar a sujar. Por isso que Salomão está dizendo: em todo o tempo, as suas vestes estejam limpas. Em todo o tempo, as tuas vestes estejam brancas. Você lê Apocalipse, a Bíblia diz que quando chegarmos lá, veremos uma multidão vestida de branco. Meu irmão, esse negócio de branco não é coisa de pai de santo, não, irmão. Branco é coisa de filho de Deus. Então, glória a Deus aí, aleluia. Ai, pastor, eu vi um homem vestido de branco. Não tem problema não, meu irmão. O nosso Jesus também está vestido de branco, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Eita glória. E aí, o que acontece? Satanás tem um objetivo: eu não arranco mais as roupas deles, eu sujo. A Bíblia diz em Zacarias 3: e ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Aí ele diz: não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E eu disse: ponha uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram das roupas, e o anjo estava em pé. Aleluia. Sabe o que estava escrito na mitra, que era a roupa do sacerdote? Estava escrito numa letra em hebraico: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Eu venho nesta noite dizer para você, meu irmão, aleluia, antes de entrar 2026, limpa as tuas vestes. Antes de entrar 2026, aleluia, purifica teu coração. Antes de entrar 2026, veja como está a tua veste e diga: Senhor, a minha veste não vai ficar mais suja. Eu quero estar pronto para te encontrar. Dá glória a Deus bem alto aí, igreja. Aleluia. Quantas pessoas estão na igreja com veste suja? Quantas pessoas estão fazendo a obra de Deus com veste suja? Nós estamos falando de um sacerdote que estava com as vestes sujas, ministrando, mas o Senhor e o Satanás se opondo. Olha lá, está com a veste suja. O acusador está com a veste suja. Irmãos, e às vezes essas vestes sujas não são nem do pecado, mas vestes sujas por causa do deserto que você enfrentou, por causa das lutas que você viveu, por causa das circunstâncias que você passou pelo deserto, e a tua roupa foi ficando suja. E essa roupa suja trouxe, sabe o que para a tua vida? Um desânimo espiritual. Meu irmão, pior coisa que tem é crente desanimado.
Oh, irmão, desânimo é coisa do inferno. Desânimo é coisa do Satanás. Aleluia. Todas as vezes você vê na Bíblia, antes de Deus enviar alguém, antes de Deus fazer um milagre em alguém, Ele sempre dizia: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Dá uma olhadinha para o teu lado aí, vê se esse crente está animado ou se ele está desanimado. Agora vamos, peraí, pastor, como é que eu vou saber se ele está animado ou não? Como é que eu vou saber se ele está animado ou não? Quando você olhar para esse crente, se ele ficar caladinho, se ele ficar com cara de quem foi batizado no vinagre, é porque ele é um desânimo total. Mas se você olhar para ele e ele der glória a Deus, ele levantar a mão, ele sorrir, é porque ele é animado. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia. Jesus, renova a tua igreja, enche a tua igreja do Espírito Santo de novo. Eita, glória a Deus. É tempo de avivamento, é tempo de veste branca, é tempo de veste limpa. 2026 vai ser o maior mover que essa igreja já viveu. 2026 vai ser o ano do teu renovo, vai ser o ano do milagre de Deus na tua vida. Mas dá uma olhadinha na tua veste. Limpa essa veste. Limpa essa veste da amargura. Limpa essa veste do desânimo. Limpa essa veste. Aleluia. O Senhor disse: tire a roupa suja dele e coloque roupas limpas. Eu vou dizer uma coisa aqui profeticamente agora. Deus está trocando as roupas de alguns que entraram aqui hoje. Deus está trocando a roupa de alguns que nos assistem pela internet. Aleluia. Iniciativa de Deus. Deus tem grandes obras na tua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Acabou esse negócio de você achar que você mais um ano, né? Entra ano e sai ano. Está amarrado em nome de Jesus. E acabou o ano e vai entrar um ano sobrenatural. Ano de comunhão, ano de presença de Deus, ano de santidade, ano de consagração, ano de ler mais a palavra, ano de orar mais, ano de buscar mais, ano, aleluia, de subir o monte, de descer o monte, ano de estar na presença de Deus. Eita, tem gente aqui que vai começar a ouvir a voz de Deus de madrugada de novo, aleluia, igualzinho Deus fazia com Samuel. Samuel, 3 horas da manhã, aleluia. Não é para você ir para a geladeira não, irmão, é para você ir de joelho e dizer: fala que o teu servo ouve. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia, oh glória. Em todo tempo as suas roupas estejam brancas. Pastor, mas como é que eu lavo essa roupa? Irmão, tem vários títulos que Deus recebe na Bíblia: oleiro, agricultor, construtor. Mas tem uma que está escrito que ele tem o sabão do lavandeiro. Sabão do lavandeiro. Tem uma irmã na nossa igreja, uma senhora, é uma bênção ela. Aquelas irmãs do coque, sabe as irmãs do coque? Dá um glória a Deus pelas irmãs do coque, irmão. Oh, aleluia. Essas irmãs do coque é mistério puro, irmão. Aleluia. Vira e mexe, ela chega: pastor, tive um sonho com o senhor. Então entrega a serva de Deus. Aleluia. Eu sonhei. Aí ela conta o sonho, só que eu já sei o que é no espírito. Eu disse: glória a Deus, irmã, é de Deus. Esse sonho é de Deus. Mas ela faz sabão, né, meu bem? Aí todo mês ela entrega uma sacolinha de sabão. Mão do céu. Eu já comprei Vênice, já comprei Omo. Olha o merchandise aí, de graça. Vênice, Omo, tudo quanto é tipo de alvejante. Às vezes a roupa, quando ela está manchada, principalmente camisa branca, tenta tirar, não sai.
Aí eu pego o sabão da avó. A gente fala o sabão da avó, o sabão do lavandeiro. Irmão, eu passo só um pouquinho assim, ó, esfrego, daqui a pouco não tem mais mancha nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sangue de Jesus é o sabão do lavandeiro. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Eu dei, cara, eita glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Oh glória, aleluia. Eu não sei como você começou esse ano. Talvez esse ano você viveu de qualquer maneira. Você serviu a Deus empurrando com a barriga. Você serviu a Deus relaxadamente. O Senhor está dizendo: eu vou te lavar com o sabão do lavandeiro e vou te dar veste branca de novo. Aleluia, aleluia. Por que veste branca? Olha para mim aqui, olha só. Toda vez que a gente usa uma roupa branca, principalmente uma calça branca, sabe o que acontece quando a gente usa roupa branca? A gente toma mais cuidado. É assim ou não é? Você põe uma roupa branca, calça branca, o que você faz? Você senta em qualquer lugar? Não, você faz assim primeiro, ó. Aí você senta, por quê? Porque você sabe que a sujeira, por menor que seja no branco, ela potencializa. Então, o que isso remete a cada um de nós aqui hoje, nesta palavra sobre santificação? É que todas as vezes que nós estamos andando em santidade, nosso poder de vigilância aumenta. Porque você não pode só orar, é orar e vigiar, mas não é a vida dos outros. Estou vigiando, pastor, quem? A vida do irmão lá, estou vendo, viu? Estou vendo. Irmão, olha para a sua, vigia a sua. Dá uma vigiada na tua vida. Então, a vigilância, veste branca, ela aponta para três coisas. Primeiro, para a vigilância. Olha o que diz Marcos 13, 37. E as coisas que eu vos digo, digo-os a todos, vigiai. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai e estáis firmes na fé. Aleluia. 1 Pedro 4, 7. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso redor bramando como leão. Aleluia. Eu venho dizer esta noite: a vigilância vai voltar. A vigilância vai voltar. A vigilância na tua vida vai voltar. Você sabe por que às vezes a gente erra? Não é porque a gente tem um coração ruim, não. Porque faltou vigiar. Faltou vigilância. Por isso que a nossa veste tem que estar branca. Por quê? Porque a gente vai tomar mais cuidado. Opa, isso aqui eu não posso assistir. Opa, ali eu não posso entrar. Opa, essa amizade aqui eu estou fora. Porque você está em estado de vigilância. Primeira veste, veste branca. Segunda vestes para a alma sarada. E qual é essa veste? E já estou concluindo. Vestes de louvor. Isaías 61, 3. Ordena acerca dos tristes de Sião, que se dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Aleluia. Veste branca e veste de louvor. Veste branca e veste de louvor. E o que isso aponta, veste de louvor? Alma sarada. Alma sarada. Alma curada. Porque uma alma curada sabe louvar a Deus. Uma alma sarada sabe louvar ao Senhor. Aleluia. Terceira vestes, vestes sacerdotais. Essa veste é para o ministério. Oh, glória a Deus. É uma veste de linho branco. Oh, aleluia. Quando Deus mandou vestir os sacerdotes, é veste de linho branco.
Linho representa a justiça de Cristo. Branco é santidade. Bendito seja o nome do Senhor. E a última veste, pastor, veste nupcial. Meu irmão, você já percebeu, irmão? Vamos falar bem sério agora. Casamento, não é bonito um casamento? Quem gosta de ver casamento aqui, levanta a mão. Só que ninguém fica prestando atenção no terno do noivo. Eu nunca vi. Uau, olha o terno do noivo. Eu já viu isso, pastor? Nunca vi. Já viu isso? Nunca ouvi dizer, nosso noivo está lindo. Nunca vi, irmão. Diante de Deus, estou falando sério. Mas todo mundo está de olho em quem? Todo mundo está de olho em quem? Isso, pode melhorar. Vamos bem alto. Todo mundo está de olho em quem? Ei, é a noiva. Atenção, é a noiva. A noiva. Agora imagina, irmão. A noiva entrando com massa de tomate no vestido. A noiva entrando com toda a maquiagem borrada. O que mais encanta na noiva é o seu vestido branco. Tem uma canção que a gente canta. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Aleluia! Enchei-vos do Espírito! Só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Olha só. Segura aí que nós já vai cantar de novo. Escuta aí, ó. Aleluia. Mateus 22, 10. E os servos saindo pelo caminho ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia. E disse-lhe: amigo, como que entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse ao rei, aos servos: amarre os pés, levai-o e lançai nas trevas exteriores, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Para entrar no céu tem que estar com a veste limpa. Irmãos, eu quero declarar em nome de Jesus: está vindo um poderoso avivamento aí para a sua vida. O Espírito de Deus vai tocar teu coração de uma maneira sobrenatural. Agora eu vou deixar um conselho de Jesus. Conselho de Jesus, Apocalipse 3,18. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupa branca para que te vista, e não apareça a tua nudez. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Vamos adorar o Senhor. Os olhos eu não imaginava que era lindo assim. Ele está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Vai glorificando, vai exaltando, vai tendo, aleluia, intimidade com o Espírito Santo. Aleluia, Espírito de Deus. Toca, limpa, transforma, santifica, purifica a tua igreja, purifica a tua igreja, purifica a tua igreja. A minha casa,
pode morar aqui. Elemaia surabandarabacandarabaxariandarabaia. Oh, levante as suas mãos e comece a glorificar ao Senhor. Comece a adorá-lo, comece a adorá-lo. Diga para Ele: Senhor, me limpa, me unge a minha cabeça com óleo. Eu quero ser renovado, eu quero ser cheio, eu quero ser diferente. Eu quero ter um 2026 debaixo da tua glória, debaixo da tua graça. Eu não quero entrar em 2026 com desânimo, com derrota. Em nome de Jesus, enche, 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 enche.